Neste vídeo vamos falar sobre uma das falhas de segurança mais comuns da internet, o SQL Injection. Mas o que é SQL Injection? Basicamente, é a inserção de código SQL malicioso na interface de um sistema, com o objetivo de acessar informações privilegiadas, saber a estrutura do banco de dados, alterar os dados nele e até tomar controle total do banco de dados. O código malicioso normalmente é inserido na interface do sistema através de campos de texto no website, na URL diretamente e a manipulação das chamadas da API nesse sistema, por exemplo, alterando umas chamadas de GET para POST, alterando o payload de uma requisição POST e até manipulando os cookies que são trocados no site e na máquina do cliente. Existem subdivisões de SQL Injection e temos ataques dos tipos Union Based, ataque mais popular e fácil de aprender, baseia-se no comando Union da linguagem SQL, onde o atacante tenta obter dados realizando a união da query padrão da aplicação com uma customizada. Error Based funciona em ambiente SQL Server da Microsoft. Essa técnica tenta forçar erros do banco de dados para obter informações dos dados nas respostas do banco. Boolean Based baseia-se em forçar respostas true nos ataques com o uso de subselects nas queries. Normalmente, utiliza-se as rotas HTTP da aplicação como porta de entrada. Existem os subtipos Time Based, similar ao Boolean Based, porém as injeções são periódicas e caractere a caractere, construindo lentamente os dados obtidos do banco. E existem as Stacked Queries. Essa técnica consiste em descobrir se o sistema executa mais de uma query na mesma conexão com o banco. Caso sim, a injeção ocorre inserindo o caractere ponto e vírgula, que define o fim de um statement em SQL. Essa técnica é usada para injeção de SQL que não seja select, e sim comandos como insert, update e delete, abrindo uma grande possibilidade de você ter leitura e escrita dos dados do banco de dados. Agora faremos uma demonstração de uso de uma ferramenta que auxilia em injeções SQL. Essa ferramenta se chama SQL Map. Ela é baseada em Python e automatiza várias rotinas de testes de inserção de SQL em ambientes. E um dos ambientes que a gente vai usar é um ambiente na internet que é aberto e foi feito literalmente para ser invadido, para você fazer testes de injeção de SQL nele. Então esse é um site qualquer, tem vários campos onde podem ser testados, obviamente nem todos eles talvez sejam vulneráveis, porém nesse site temos a URL, e uma das formas de você injetar SQL é na URL. Então, nesse vídeo nós testamos navegar no site e nos interessamos bastante pelo Browse Categories desse site, onde temos lá em cima que a listagem de produtos muda a numeração dela quando você navega nos tipos de categoria, onde estava número 2, agora, por exemplo, está número 1. Isso pode ser uma porta de entrada de injeção de SQL nesse site. E essa ferramenta, ela é baseada em Python, ela executa rotinas de SQL Injection e alguns testes já pré-definidos e facilita bastante os testes de injeção de SQL. Então, agora, depois de você instalar o Python e baixar a biblioteca, você pode executar o comando Python SQL map -h e então você vai listar o help dessa aplicação. Nós fizemos aqui somente por demonstração no vídeo. E agora você pode executar o comando sqlmap.py -u, que é a URL, e você joga o site que você quer testar, e então ele vai rodar uma série de procedimentos, e se você colocar também -dbs, ele vai testar por bases de dados nessa aplicação. Então ele literalmente está rodando vários tipos de testes, e ele identificou
que o banco de dados por trás dessa aplicação é o MySQL. Então você pode definir na aplicação que você até pule as etapas de identificação de outros bancos, porque ele já identificou que é um MySQL, então não há necessidade. Pulando os dados, pulando o comando, ele conseguiu testar que existe o MySQL e ele está testando agora tipos de injeções que possam ser que esse site possa ser vulnerável. E ele encontrou que esse site pode ser vulnerável a injeções Boolean Based Blind. E ele pode ser vulnerável também a Error Based e a Unions queries do tipo Union. E quando você roda, por exemplo, alguma injeção que você definiu, ele retornou os valores dos esquemas do banco de dados. Ele já executou uma query. Ele tem aqui no Payload Cast 2 um exemplo de uma query que ele executou. E ele identificou os esquemas do banco de dados. Lá embaixo, se eu jogar o comando "-d" e um dos esquemas, eu vou literalmente entrar e listar as tabelas daquele banco de dados. Aqui a aplicação gera um log de sessão, você pode visualizar esse log, e ela basicamente se constrói comando a comando. Então, ao executar e identificar um banco, ela pode partir dali e executar os próximos. Dessa forma, nós temos os esquemas já guardados num log. Executando o comando "-tables", dentro daquele esquema, a aplicação consegue, baseado no que ela já conseguiu rodar, continuar executando mais um tipo de query e então retornou as tabelas daquele esquema. Novamente, depois de executar o tables, escolhendo uma tabela qualquer, por exemplo, artists, e o comando "-columns" para exibir as colunas dessa tabela. E ali estão as colunas da tabela. Nesse momento estamos literalmente dentro da base de dados, por detrás da aplicação. E o log que vai sendo construído contém as informações que foram executadas. Possível notar que essas queries foram executadas, foram do tipo Boolean Based, Error Based e Union Query. Esse site, esse sistema, ele é vulnerável a esses três tipos de injeção de SQL. Com o comando "-c" e especificando a coluna que você gostaria, você consegue fazer o dump dos dados daquela coluna. Então, escolhendo a coluna "a-name", é possível fazer com que a automação rode e busque os dados dessa coluna, que ali estão sendo exibidos no console, que então vão para o log, e com o comando dump ele gera um arquivo CSV dos dados das colunas dessa tabela específica. Bom, com isso terminamos esse vídeo mostrando um exemplo de SQL Injection em cima de um website preparado para esse tipo de ataque e usando a ferramenta SQL Map, que facilitou bastante o exercício. É isso então, um abraço.